pela sua presença aqui. Muito Eu obrigada. é que agradeço, Silvia, o convite. Rita, vamos começar do início, né? Quais são as principais preocupações que nós temos que ter com a nossa voz? Nós temos, olha, precisamos entender o que é a voz e que ela faz parte do nosso corpo e que ela é integrante da nossa personalidade. Ela é um meio de comunicação social e também de expressão artística. Então nós temos que levar em consideração que um corpo saudável, uma estrutura corporal que é conectada com a voz, produz uma fala que sensibiliza as pessoas, que aprimora os relacionamentos interpessoais. E isso eu tenho que ter sempre em mente que é fundamental eu tratar deste corpo, porque eu tenho as pregas dentro da laringe. E esse instrumento de trabalho é que eu tenho que entender. Ele dentro do corpo, não é um violino, não é um piano, mas é um instrumento de trabalho. E faz parte da personalidade da pessoa, né? Faz parte, importante. porque a voz expressa absolutamente tudo da sua consciência social, psicológica, emocional. É verdade, voz triste, uma voz mais alegre, o tom, né? Às vezes a gente fala assim, eu conheço você pelo tom da sua voz. Exatamente. Né? Como você é que fala tá a no pessoa? telefone com uma pessoa e você diz, hoje você não está muito bem. Quer dizer, você consegue reconhecer a personalidade, as características, inclusive físicas, do seu interlocutor. Ah, é? Pela voz? Pela voz. Mas aí já é uma pessoa especialista como você, né? Uma Existe pessoa uma que tem um análise. certo treinamento, eu diria. Porque tem, às vezes, você é engraçado, né? Tem, não vou citar nomes aqui, mas tem um amigo, por exemplo, que tinha um programa de rádio, né? Certo. Aquela voz, aquele vozeirão. Então, ficava no imaginário da pessoa, né? Nossa, mas deve ser um homem assim, essa. E depois, quando viam pessoalmente, ele era completamente diferente daquilo que se imaginava. Então, às vezes, a voz, ela não é compatível com a característica física da pessoa, né? Quando ela não é compatível, na maioria das vezes é porque essa pessoa teve um treinamento para impostar de uma forma que ela se canse menos e por isso ela executa, ela tem um padrão. Um locutor de rádio, um entrevistador, ele adquire um padrão de conforto para ele. E não necessariamente esse padrão é respeitado ou é efetuado durante o dia, por exemplo, no cotidiano dele. Pode ser que ele não realize essa conversa. Então, no bate-papo, pode ser que o timbre dele tenha alguma alteração, que a produção dele falada não seja tão precisa. Porque no trabalho você executa de uma forma a produção falada. É verdade, é verdade. Você se aprimora, você está sempre atento ao que você está produzindo, a sua linguagem, a sua pronúncia, a sua articulação. O que no cotidiano você não faz. Quando você está conversando com uma pessoa, você comete desde deslizes gramaticais, de concordância, de pronúncia. Às vezes você fala muito baixo, às vezes você grita muito com alguém em casa, com o filho. Então você e a pessoa se acostuma com aquele tom de voz. Você, às vezes, o que acontece é que você trabalha no seu cotidiano com mais nuances vocais. E na sua fala profissional, nem sempre você proporciona ao ouvinte tantas nuances, exceto interpretativas, referentes ao texto. Esse livro, na verdade, você colocou aqui para professores e comunicadores. Então, é uma saúde vocal, a gente vai falar geral, né, até para o público, para quem está acompanhando, todo mundo tem que cuidar da saúde vocal. Em relação aos comunicadores e professores, da forma como você está colocando aqui, existe uma impostação, quer dizer, a pessoa normalmente ela fala, né, com um tom. Quando ela vai dar uma aula, quando ela vai, no meu caso, por exemplo, eu vou apresentar um programa, então você imposta a voz, você força a voz. Precisa de um treinamento para essa mudança? Então, quando você fala impostar, não é forçar. Impostar é você saber usar a sua caixa de ressonância, a sua capacidade respiratória e a sua musculatura de prega vocal de laringe com maior eficiência. Mas isso é um treinamento, então? Isso é um treinamento que você faz. Então você deve, o que nós trabalhamos no dia a dia, você tem que trabalhar com exercícios de relaxamento, de musculatura facial, toda essa
a questão dos ombros, da cintura escapular, toda é importantíssima. Ai, Rita. Porque se você não tiver isso, você pode trabalhar com o músculo extrínseco da laringe. Então, tem pessoas que você vê falando que as veias saltam aqui. Então, está trabalhando o que não deveria. O que não deveria. Aí você tem que fazer exercícios respiratórios. A respiração é importante na hora de falar também? Importantíssimo. Gente, mas isso é inerente, né? A gente vai falando, não vai prestando atenção. Desde pequeno, o que você faz? Sua mãe vai ensinando a sua coordenação pneumo, fono, articulatória. O que significa isso? A mamãe vai ensinando mamãe, papai, você vai aprendendo a falar. E esse mecanismo vai se aprimorando e você esquece. E, na grande maioria das vezes, você não tem informação de como que é a produção vocal. Então, veja bem, a laringe tem 5 centímetros. Tá aqui, ó, 5 centímetros. A preguinha vocal fica colocada aqui. Tá. E ela vibra quando passa o ar. Ela mede de 14 a 24 milímetros. Nossa. Então, é uma coisinha desse tamanho. Tá? O que faz você ter a produção vocal? É uma força mioelástica, quer dizer, é uma força da musculatura das pregas vocais e da laringe, e o fluxo de ar que vem dos pulmões. Ok. É isso que faz vibrar. Então, o treino é você ter um relaxamento dessa região e um controle do fluxo expiratório. Certo. Após isso, você tem que trabalhar com as cavidades de ressonância que você tem na face. Então, você tem seios paranasais, você tem a sua boca, a articulação, e como você trabalha com todos esses ressoadores que são acima da prega vocal. Você falou uma coisa que é interessante, porque tem gente, muitas vezes, que a gente não entende o que a pessoa está falando. A gente fala assim, a pessoa não está articulando bem, né? Então, não sai muito bem a palavra. Esse articular, esse exercício, isso é uma coisa que a gente tem que praticar. Porque se não mexer muito aqui, não sai direito a palavra, não é? A gente não sai. Como é que é? O que você falou? É mais ou menos isso, né? Você não entende. Porque aí você tem que ter o tom adequado da voz, a pronúncia, todas essas questões estão ligadas aos ressoadores. Você tem que trabalhar com isso, mas você tem exercícios para isso. Você tem exercícios, por exemplo, de aquecimento. São exercícios simples. Absolutamente simples, que qualquer pessoa pode fazer. Então, antes de você vir para o programa, faça vibração de lábios. Isso é importante, é? Olha só. Importantíssimo. Para já ir soltando, né, Pode Rita? ser surda, como eu estou fazendo, e pode ser sonora. E você vai aquecendo, Rita? Você vai descontraindo essa musculatura. Você pode fazer vibração de língua. Olha só. Essa é surda. E você pode fazer sonora. Olha. Em que você trabalha e você solta essa musculatura. Você como que está massageando o seu rosto. Mais ou menos antes de você fazer um exercício, a gente faz um alongamento. É um alongamento facial. Tem que fazer com... Tem que fazer. Você não pode acordar e ter um dia de uma jornada de trabalho tão extensa sem um preparo. O atleta... Com certeza, eu nunca tinha parado para pensar. Então, por que um atleta da voz como você, como eu, que saio, dou aulas, como é que eu não pratico isso? Isso é uma coisa diária. Por exemplo, quando você dorme, você consegue descansar. Né? Se você tiver uma boa noite de sono. Porque se não tiver, também não descansa. As cordas vocais. Também você não descansa. Então, você pode praticar alguns exercícios em que você, à noite... respira, diminui o nível de oxigênio do seu cérebro, você acalma, quieta a sua mente e aí você consegue ter uma noite de sono melhor. A yoga tem vários exercícios, ensina vários exercícios sobre isso. Então é muito importante. No livro eu falo de alguns exercícios. Você coloca tem um vídeo. A pessoa pode acessar o site da Atlas. Eu estou praticando alguns exercícios, explicando. Esses exercícios que você coloca aqui, inclusive eu estou abrindo numa página aqui, tem a parte de alimentação, tem tudo relacionado, né? Os condicionamentos, isso serve para qualquer pessoa, não só, é específico para professores e comunicadores, mas para qualquer pessoa, no sentido de conhecimento, né?
A chamada eu fiz porque eu entendo que a voz docente, a voz do nosso professor, ela é muito maltratada. Tanto pelas instituições que acolhem esse professor, quanto pelo professor que não tem a formação adequada. Olha. Você tem, por exemplo, uma pesquisa feita no Distrito Federal, em 2006, em que 83,5% dos professores entrevistados nunca tiveram, na sua graduação, aulas de fisiologia da voz e de saúde vocal. Então, um professor de matemática vai, cursa a sua licenciatura, aprende tudo o que tem que ser dado, pedagogia, metodologia, e ele não sabe do seu instrumento de trabalho. E é o instrumento de trabalho, é verdade. Então, se você varrer uma grade curricular de um professor, de uma licenciatura, você vai ficar assustada. Você vai falar, mas por que esse professor que trabalha, que vive da sua voz, não tem essa formação? E ainda não tem mesmo, E né? ainda Continua não tem. tendo, tá? Então, ele não tem nem formação, nem informação. E aqui você colocou essa informação. Essa informação, assim, é de uma forma carinhosa que eu quero chamar esse professor e dizer para ele, professor, execute alguns exercícios diários. No Rio de Janeiro, uma entrevista em 2007, uma pesquisa de 8.000 professores, 53% estavam fora do trabalho, quer dizer, estavam ausentes da sala de aula por causa de problemas na voz. 53%. E adquiriram isso com certeza pela falta de conhecimento, a falta de E do informação. abuso que ele tem que cometer. Nós vamos fazer um intervalo e eu quero no próximo bloco, a Rita vai contar pra gente o que a gente deve e o que a gente não deve fazer. Como é que a gente faz realmente para cuidar dessa voz, né? Os excessos que a gente comete. Tudo isso logo depois do intervalo, tá bom? Um instante só.